Olá, são 21 horas em ponto. Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro Seja Feliz Hoje, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Vamos ver se eu me acerto. Tá aí. Obrigado pela participação, pela vinda. Boa noite a todos. Pedimos ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe, que os seus benfeitores espirituais, seus emissários, possam nos ajudar no entendimento, no estudo, que possamos estar conectados e trocando boas energias, aproveitando bem o nosso estudo. Hoje é a live 28, hoje é 8/3/2021, é o capítulo 27 do livro chamado, o livro Seja Feliz Hoje. O capítulo é Caminhos. Quais são os caminhos que estamos tomando na vida? Quais são as nossas escolhas, decisões? Seguimos os nossos caminhos ou o caminho dos outros? Deixamos que as influências nos distanciam dos nossos objetivos, ou nós defendemos os nossos propósitos. Vamos ver o que a benfeitora traz para as nossas reflexões. Em última instância, nós sabemos que somos os atores principais, os protagonistas da nossa trajetória evolutiva. Então, as escolhas são nossas. Agora, aprendendo que a lei de causa e efeito vige em nossas vidas, nós fazemos escolhas, ou seja, semeamos coisas que haveremos de colher, né? Então, muitas vezes o indivíduo programa alguma coisa, mas ele está tão carregado de pendências, de colheitas amargas, que ele acaba não atingindo o objetivo desejado. Agora, é claro que nós estamos numa trajetória ao infinito, nós acertamos e erramos, vamos acordando e pesando mais o que estamos fazendo, porque haverá as consequências. Então, se eu quero ter mais autodomínio, mais liberdade para escolher, autonomia, que eu queria encontrar a palavra, depende do que eu faço, porque eu posso ficar aprisionado por conta das escolhas equivocadas, né? O indivíduo vai aprender, então, que ele não é apadrinhado por alguém que diz o que ele tem que fazer ou não fazer, que ele pode encostar ou terceirizar a sua evolução nas costas dos outros. Não é ele, somos nós que escolhemos, que direcionamos a nossa trajetória. Tanto é que na vida espiritual, ante a reencarnação, é feita uma programação, levando em conta todo o seu comportamento pretérito e atual, de modo a atingir os objetivos que têm a finalidade de corrigir aspectos da personalidade, como desenvolver qualidades também. Mas vamos lá, caminhos. E o subtítulo desse capítulo é uma citação de Jesus: Eu sou o caminho, Jesus. Cada caminho conduz a um destino. Veja bem, o destino aí depende dessa escolha de caminho. O indivíduo que envereda pela bebida, ele pode dizer que é o destino dele? Não.
Ele escolheu esse destino. Então, é um destino desenhado segundo as opções pessoais. Então, olha só, cada caminho conduz a um destino. Se você é uma pessoa esforçada, trabalhadora, pensa no bem, você está construindo um destino bacana, legal, construtivo. Nem todos, porém, logram atingir a meta e interrompem-se, causando frustrações. Bom, quantas frustrações nós temos? Deixa eu ver aqui, a Sandra ficou de me passar. O som está ok. Obrigado a Sandra, minha esposa, pelo retorno. Quantas frustrações, quantos desejos irrealizados, né? O indivíduo quer fazer uma universidade, quer ter uma profissão e acaba não conseguindo por vários fatores. Então, aqui está dizendo que alguns desses caminhos são interrompidos, causando frustração. Uns são breves e aplainados, atraentes e confortáveis. O que não quer dizer que é um privilégio. É decorrente daquilo que citamos anteriormente. Citamos, não, falamos anteriormente. O que o indivíduo está fazendo para desencadear um destino amargo ou uma semeadura gostosa. Uns são breves e aplainados, atraentes e confortáveis. Outros são de acesso difícil, às vezes perigosos. O indivíduo que já faliu no poder ou na beleza, ele pode pedir uma prova para corrigir isso, e é um perigo. Veja a Marilyn Monroe, entrevistada pelo Humberto de Campos, lá em Hollywood, dizendo que passaria pela prova da beleza novamente. E que é uma prova difícil. É claro, a pessoa, sem querer, ela seduz os outros. A beleza chama atenção, atrai, né? Então, realmente, é uma prova difícil, que um espírito imaturo cai nos apelos dos outros, nas chantagens, manipulações, cantadas, etc. Também tem os missionários, não vamos chamar grandes missões, mas um espírito pode desejar corrigir meia dúzia de espíritos como filhos, que faliram no passado em alguma área, e um parente mais adiantado pode reencarnar como mãe ou como esposa de um marido difícil, ou vice-versa, a fim de obter melhora nesse pessoal, né? Não é fácil não, você vê filho aí batendo em mãe, em pai, roubando os pais, maltratando. Agora, um espírito maduro, ele tem pulso firme, ele tem energia, não é? Não é só autoritarismo, não é através de pancada que vai se corrigir. Aí tem que ter o amor e energia. Tem um caso de André muito interessante, que uma viúva está fazendo o evangelho e numa sala anexa à casa, já fazia parte da casa. E o filho mais novo fala para a mãe: mãe, quando nós vamos alugar este quarto, porque nós precisamos de recursos, tal. E a mãe fala que não, porque aquele ambiente está destinado aos trabalhos mediúnicos. E o filho bate boca com a mãe. Aí a mãe usa a sua autoridade com energia, e André Luiz diz que vê sair um foco de luz do peito dela que cala a boca do filho. Ela vai repreendê-lo, dizendo que não vai alugar, porque
a sala se destina a determinados trabalhos espirituais. E ponto final. Então, ela calou o filho. Se ela desse uma bofetada nele, ele ia ter uma reação natural de defesa e ataque. Não vai resolver a força para educar uma pessoa. Então, continuando. Diversos podem ser percorridos com facilidade e alegria, caminhos diversos. Muitos apresentam as anfractuosidades das rochas, com o leito repleto de pedrouços de impedimentos. A definição de anfractuosidade é propriedade de apresentar sinuosidades, saliências, depressões irregulares no solo, ok? Bom, raramente são diretos o caminho escolhido, bifurcando-se de trecho em trecho, o que exige conhecimento prévio para serem percorridos com segurança. Essas bifurcações ou os entraves que acontecem são sutis ou gritantes. Um amigo que entra na empresa, simpatiza com você, conversa na hora do almoço, na hora do café, tal, forma uma afinidade. De repente, no término do expediente, ele está falando: vamos tomar uma cerveja para bater um papo? Como são simpáticos um ao outro, o amigo pode ceder, né? E acaba se acostumando a estes convites, chegando bêbado em casa. Ele tinha um programa de ajudar a esposa a corrigir os filhos, que são adversários do passado que esse pai levou ao descaminho, ou a mãe, e começa a se desviar, cai na bifurcação, em vez de seguir um caminho, segue outro. Daqui a pouco se acostuma às saídas noturnas, vai aumentando o grupo de amigos da cerveja e o indivíduo chega tarde da noite em casa, mal descansa, mal vê a família e escolheu um caminho errado. É uma escolha, né? Escolha que, obviamente, tem um dedo dos obsessores que vão ajudar nesse desvio. Então, veja bem, a nossa vida é muito importante. É muito importante porque o progresso que alcançamos abre os nossos olhos, a nossa vista, a nossa visão da realidade. Nós equacionamos os problemas, os tormentos internos, as dificuldades, os empeços, os limites cognitivos, emocionais, e poderemos ter uma vida mais rica de significado, de aprendizados nobres na personalidade, o que significa felicidade, alegria, superação das dores, dos sofrimentos, por conta da evolução. Agora, o dano que o indivíduo vai trazer também tem as suas consequências posteriores. Quando ele desencarna e vê que tinha todos os recursos possíveis para ajudar aqueles filhos, ou a esposa ajudar o marido, a saírem de séculos de erros repetitivos, causadores de tragédias nas suas vidas, o indivíduo acaba cedendo ao apelo dos amigos. Cuidado, um obsessor pode estar assessorando esse amigo e desviá-lo, desculpa. Lembrei aqui do caso Sabino, do livro Ação e Reação, de André Luiz, que esse espírito há 1000 anos, onde reencarnava, era motivo de desordem social, de bagunça, de perturbação das famílias, etc. E ele reencarna num corpo cego, surdo e paralítico, um corpo prisão. Para quê? Para ele não cair no erro novamente de causar desordens sociais, que vai acumulando seus débitos, ficando mais difícil de regularizar. São medidas extremas. Então, quando o indivíduo não aprende com a prova,
que pode ser uma dificuldade, um limite, o limite financeiro, por exemplo, vem a expiação. Aí o indivíduo continua aprontando, vem a expiação, aí ele é obrigado a cessar os seus desmandos existenciais. Vamos lá. Ninguém consegue acesso à meta estabelecida caso não encontre o roteiro, o caminho indispensável à conquista do objetivo. Quando nós saímos da vida espiritual, orientados pelos benfeitores espirituais, nós saímos sabendo o que temos que fazer. Obviamente, nós não temos acesso a todos os desdobramentos do que vai acontecer. Mas o indivíduo sabe que tem uma meta, por exemplo, de criar os filhos. É uma meta. Ele tem a meta de ficar com a esposa ou o marido até o final da vida para ajudá-la na correção pessoal. Tem uma meta de abrir uma empresa e empregar pessoas que desviou do passado. Tem uma meta da educação, de dar saúde, de vencer impedimentos internos, de vencer o egoísmo. São metas. Agora, quando ele chega aqui, ele dispersa, né, cai no enredamento social e acaba não sabendo para onde ir. É muito comum a gente encontrar muitas pessoas no consultório que toda hora fica pegando modelos para seguir porque elas não sabem o que fazer da vida. Então aparece alguém que tem uma facilidade de conversar e conseguir amizades, essa pessoa sem modelo vai copiá-la para ver se consegue ter amizade. Ela fica procurando modelos porque ela se acha incapaz de dar certo na vida e nos acontecimentos ou nos relacionamentos. Então, toda hora precisa de alguém para servir de modelo, de cópia. Por isso a importância de evoluir. À medida que nós evoluímos, nós temos uma consciência mais clara das coisas, discernimos mais, ficamos mais inteligentes, mais sociáveis, mais amistosos, melhoramos mais éticos. Os caminhos são abertos por aqueles viajores pioneiros que tiveram a coragem de vencer obstáculos e assimilar o percurso. Por exemplo, o caminho de Paulo é um caminho que ficou marcado na história do cristianismo, como dos apóstolos. O caminho seguido por Chico Xavier é um modelo de médium, né, de comportamento, e ele estabelece de alguma forma padrões sadios, corretos, éticos de comportamento, coisa que não acontece quem lê o livro Os Mensageiros de André Luiz. Quantos médiums falidos, dando depoimentos das suas quedas, dos seus erros, que marcam. As pessoas têm aquilo como modelo e começam a copiar. Tem uma citação do Eurípides Barçanufo, nesse livro do Manuel Filomeno de Miranda, muito interessante, falando de marcas. Se você vai num restaurante, ou na casa de alguém, ou num passeio, e aí você começa a discutir com seu marido, com a sua esposa, e briga e xinga, faz escândalo, faz aquele barraco. Sabe o que está acontecendo? Quando nós fazemos isso, nós estamos deixando o ambiente impregnado das nossas brigas, das nossas imagens mentais, energias que perturbam o ambiente. E nós precisamos corrigir, porque fica impregnado. Precisamos corrigir para que seja um ambiente saudável para quem vai naquele local. Agora, você já imaginou como fica a nossa casa quando nós brigamos? As nossas paredes, o teto, o chão fica impregnado do quê?
É muito interessante, não é? A nossa falta de percepção das coisas, os limites dos 5 sentidos, é o que dá para o gasto, é o que nós conseguimos perceber somente através dos 5 sentidos. Nós não daríamos conta se ultrapassássemos os 5 sentidos. Não daríamos conta. Estamos trabalhando para conseguir. Enfrentaram esses outros que eu citei, né, que abriram os caminhos. Enfrentaram esses heróis ignorados os desafios das florestas quase impenetráveis e dos pantanais miasmáticos, das corredeiras e dos rios volumosos, das montanhas e geleiras perigosas ou dos desertos que parecem intermináveis, deixando marca de segurança. É figurativo, assim, no que eu pretendo falar, esses aspectos da natureza, né? Então você imagina que um espírito evoluído tem uma percepção mais ampliada e se depara com esses obstáculos, com esses impedimentos. O indivíduo está trabalhando numa empresa, harmoniza o ambiente, porque é uma pessoa simpática, afável, competente. Aí o invejoso começa a ficar com inveja, obviamente, começa a falar mal desse amigo de trabalho, começa a obstaculizar as suas realizações por defeitos. Então, esta pessoa mais desperta, vai encontrar esses obstáculos, não é? E ele tem que se desdobrar, tem que se empenhar, não se abater, enfrentando mais dificuldades do que o necessário. Quantos indivíduos na sociedade e no planeta foram óbices, obstáculos para o progresso da nossa terra? Na família. O filho começa a apresentar determinada aptidão, lá vem o pai invejoso dizendo que aquilo lá não é nada, para ele esquecer, não pensar naquilo. O filho tem um dote artístico e o pai joga um balde de água gelada em cima e inibe a criança de ter contato com aquilo. Aí o indivíduo vai tomar contato com isso quando se aposentar, depois de velho, que já saiu do domínio dos pais, que já está se aposentando e tem tempo para fazer. Então, não pensa que isso é uma coisa difícil de acontecer no centro espírita. Aí aparece alguém que percebe um comportamento não legal de um determinado grupo de trabalho ou tipo de atitude e faz sugestões positivas. Nossa, é achincalhado, colocado de lado. Aí vem as explicações do fanatismo. Esse indivíduo está obsediado, só pode estar obsediado para fazer uma coisa dessa. Parece que ninguém pode ter luz, ninguém pode ter sabedoria maior do que o dirigente ou do que o presidente da casa. Agora, é claro que faço a ressalva que tem diretores que são muito mente aberta, está percebendo de tudo e tem que frear aqueles renovadores que querem destruir a casa. Porque tem esses que, a título de trazer inovação na casa, vem trazer perturbação, né? Vem desacertar aquilo que levou muito tempo para ser arrumado. Então, é bem delicado a situação. Graças ao seu denodo, esses pioneiros facilitaram a tramitação no meio dos abismos ou dos terrenos elevados, tornando-os transitáveis, mesmo quando se apresentavam invencíveis.
Você veja, um espírito evoluído reencarna nesse corpo bastante material denso, né? Só fazendo uma parte, lembrando de uma colocação de Emmanuel para ilustrar o que eu vou falar, do corpo físico com seus limites. Quando se fala da metempsicose, que é a ideia do espírito reencarnar num corpo de animal, o espiritismo não aceita. Porque o espírito não retroage, né? E tem alguns espiritualistas que acreditam. Mas por que surgiu essa ideia? Olha que brilhante o ensinamento de Emmanuel. Quando os capelinos vieram para a Terra e reencarnaram nos corpos humanos, é como se estivessem reencarnando num corpo de animal, que é a ideia da metempsicose. Para eles estavam reencarnando num corpo de animal, porque o nosso corpo é muito bruto, hoje menos, muito bruto. Então, é por isso que tem essa ideia da metempsicose. Mas não, eles estavam reencarnando num corpo primitivo. E, obviamente, que tem os seus limites. Mas não há reencarnação num corpo de animal. Então, voltando. Então, graças ao Denodo, facilitaram a tramitação no meio dos abismos e dos terrenos elevados. Reencarnar nesse corpo com perispírito mais evoluído vai ajudando a desenvolver capacidades, arrumar coisas no organismo, melhorar o funcionamento dele. Jesus asseverou com dignidade: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Este espírito que é o governador do planeta, que a sua evolução se perde na noite do tempo, a gente não tem ideia dos planetas que ele já passou no processo evolutivo. É o espírito mais evoluído aqui no planeta. E ele disse: eu sou o caminho, porque ele sabe o caminho. Não é uma teoria, não é uma hipótese, não é uma sugestão. Não, eu sou o caminho. Ele está falando com firmeza no imperativo. Ele é o caminho, não tem outro caminho. Você veja, há tantos proponentes, tantas pessoas propondo caminhos, né, que são tudo passageiros, limitados, sem alcance. Alguns andam em círculos, não leva a lugar nenhum. Então, o ser humano tem muita sede de atalhos, de cortar caminho para se espiritualizar. A coisa não é assim. Se você vai fazer uma faculdade e você está no primeiro ano aprendendo os textos básicos e você dá um jeito de pular para o quinto ano, você não se tornou um quintoanista, você não tem a experiência que os anos te daria através dos estudos continuados. Então você chegou lá no quinto ano sem conhecimento nenhum, tem que voltar e fazer tudo de novo. Então não adianta pegar atalho, né? Esses caminhos que são oferecidos por aí, alguns até caros, né? Porque tem que pagar alguns, pode ser propostas tirando o indivíduo do buraco. Aí tudo bem, né? Ajudando, fazendo o que pode, algumas religiões, filosofias, ONGs, aí sim estão trabalhando para ajudar no básico da pessoa, mas o caminho existencial de evolução é Jesus. Na sua condição elevada, ele, Jesus, é de fácil trânsito e de alcance rápido. Nada obstante, é necessário saber-se que ele conduz a verdade, que é a vida. Ele conduz a verdade, que é a vida. É na vida que a gente vai desenvolver as nossas potencialidades, sem as quais ninguém entende ou alcança o Pai nele
íncito, nele internamente, né? Ele sabe, ele conhece quem é Deus, né? Olha só. Nada obstante, é necessário saber-se que ele conduz a verdade, que é a vida, sem as quais ninguém entende ou alcança o Pai, nele íncito, nele Jesus. Para conseguir-se jornadear pela sua estrada, torna-se indispensável conhecê-la, a sua estrada, penetrar-lhe os conteúdos, entregar-se-lhe em regime de totalidade. Ficar com um pé lá, outro aqui, não vai, não vai muito longe. Não sai do lugar, né? Quando ele fala que não dá para servir a dois deuses, a Mamão e a Deus, não dá para ficar lá e aqui. Não quer dizer negar a existência, não é? Mas tem que conhecer a proposta de Jesus. Ele é o exemplo vivo, a sua conduta é o exemplo mais vivo que temos. Então, nós estamos imbuídos de entender, de aprofundar, para seguir esse caminho. Olha só, para conseguir-se jornadear pela sua estrada, torna-se indispensável conhecê-la, penetrar-lhe os conteúdos, entregar-se-lhe em regime de totalidade. Vamos pegar os exemplos, Paulo de Tarso, os apóstolos, mas fixando Paulo de Tarso, que se entregou a partir do momento que ele viu Jesus, 24 horas com Jesus. Não sou mais eu quem vive em mim, mas é Jesus, vai dizer ele mais adiante. Assim sendo, ele enunciou com vigor: todo aquele que desejar vir até mim, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, venha e siga-me. Muitos de nós seguimos os caprichos pessoais, os caprichos. Não, primeiro eu tenho que comprar uma casa, tenho que ter um celular novo, fazer uma viagem, ter a minha formação. Não, tudo isso é importante, faz parte da vida. Mas não impede que tenhamos contato com o Mestre, com seus ensinamentos, que são as direções da vida, o caminho que traz equilíbrio na personalidade para até conseguir cumprir o seu programa reencarnatório. Então, todo aquele que deseja vir até mim, tome a sua cruz. Não adianta terceirizar, não jogar nas costas dos outros, querer fugir do nosso compromisso. Renuncia a si mesmo, aos caprichos pessoais, aos interesses pessoais, a tudo aquilo que privilegia o eu, o que não é uma negação neurótica de desdizer o eu que levamos tantos séculos para construir, né? Não é desdizer, são os nossos vícios, as nossas inferioridades, os nossos caprichos. Então, renuncie-se a si mesmo, venha e siga-me. Nessa proposta irretocável, estabeleceu que não há dificuldade em amá-lo e segui-lo, oferecendo a doutrina que viveu entre as criaturas humanas, que se tornou o verdadeiro mapa, a fim de que seja conseguida a vitória do empreendimento. Você veja quantos de nós sofrendo depressão, solidão, angústia, ansiedade, dores, vazio existencial, e nós temos um mapa na mão. O que acontece? O mapa são os ensinamentos de Jesus, os seus exemplos. Nós queremos o atalho. Então, o indivíduo lê um livro de autoajuda, acha que já vai ter autoestima elevada, que modificou a vida.
A outra pessoa faz uma cirurgia e acha que agora, com uma autoimagem positiva, vai ser feliz. O outro precisa ter uma conta bancária superlotada de dinheiro ou fazer grandes viagens para se sentir realizado. E a gente faz isso vida após vida, vida após vida. E estamos do mesmo modo. Aí vem o Espiritismo, nos acorda para a realidade, mostrando qual é a finalidade da vida: evoluir, crescer, melhorar. Não é ter títulos humanos, eles fazem parte da trajetória. Mas a vida não se resume a isso. Fora dele, os caminhos são enganosos, porque todos levam aos prazeres e aos sofrimentos que decorrem aos sofrimentos que decorrem, aos conflitos e ambições descabidas que sempre se transformam em dor e desencanto. É uma escolha. Nós temos a opção clara de segui-lo, de estudar, como a terceira revelação hoje nos mostra, que é o cristianismo redivivo. Ou nós podemos esperar, né, dar um tempo, não, mas eu tenho que viver muito ainda. Aí o indivíduo vai viver muito dos prazeres, das buscas vazias. Chega uma hora que bate na porta dele a angústia, ou vazio existencial. Aí ele tem o carro novo, o apartamento novo, o dinheiro, o banco cheio de dinheiro, e ele se sente vazio. Ele compra mais um carro, não adianta. Ganha mais dinheiro, não adianta. Vazio existencial. Porque não cuida da sua alma, do seu progresso. Ele cuida do periférico. O periférico que não atinge o interior, né? E eu ter o rosto maravilhoso, cheio de plásticas, não mexe na minha autoestima. Se mexe, mexe en passant. Muito raso, de maneira muito rasa, né? Não resolve o problema da personalidade. Só Jesus é caminho de paz e que leva à plenitude. Só Jesus. Se por acaso travaste contato com Jesus, não titubeis em segui-lo. Ele espera por ti pacientemente e com ternura infinita. Nunca te censurará, nem te exigirá além das tuas possibilidades. Basta que o ames e terás as necessárias diretrizes para alcançares a meta que ambicionas, mesmo sem o saberes. Basta que o ames e terás as necessárias diretrizes para alcançares a meta que ambicionas, mesmo sem o saberes. Essas diretrizes são os seus ensinamentos. Algumas pessoas refutam e dizem, mas eu já tentei, eu já estudei, já trabalhei, já fiz isso e já fiz aquilo. Está faltando alguma coisa, então. Talvez está faltando a compreensão de que esta não é a nossa única vida. Então, hoje você conseguiu se acertar, você se formou, constituiu uma família, trabalha profissionalmente, se dedica a uma obra assistencial e mesmo assim se sente angustiado, com vazio existencial, ou seja lá o que for. É porque a conta do débito é muito grande. É muito grande. Joana de Ângeles fala da Madre Teresa de Calcutá num dos seus livros, aliás, eu tenho marcado isso, que ela teve intenção de desistir do trabalho dela, porque apesar da dedicação fraterna dela, ela não sentia Deus nas suas tarefas. E ela quis desistir. E aí Joana de Ângeles explica, sabe por que ela não sentia aquele fulgor, aquela alegria de Deus?
porque ela tinha débitos muito pesados. A justiça, a lei de amor não prescinde da justiça, né? Então, o amor de Deus nos alimenta, nos vivifica, mas tem a justiça que tem que ser levada em conta. Então, muitas vezes nós fazemos coisas legais, graças a Deus já estamos aprendendo a fazer, os resultados podem não aparecer no momento, mas no tempo e no espaço vai aparecer. A contabilidade divina não falha, né? E pode ser um teste para o indivíduo de persistir mais ainda, apesar das dificuldades. Porque senão o indivíduo faz uma conta muito rápida, né? Bom, então deixa eu trabalhar 5 anos fazendo um trabalho altruísta e depois eu vou gozar os resultados desse trabalho altruísta. A coisa não funciona assim. Isso daí é troca. Muito bem. Onde eu parei? Se por acaso travaste, esse eu já falei. Bom, sendo o caminho, a sua existência foi assinalada pela abnegação e entrega, abnegação e entrega, propondo uma nova maneira de encontrar-se a finalidade existencial. Então, todas as propostas anteriores, que são tentativas, esforços humanos, bacana, legal. Mas agora tem uma proposta de Jesus. Acostumada a sociedade às extravagâncias do egoísmo, aos conteúdos da ambição pessoal e do abuso, ele se fez pequeno para ensinar grandeza. Ele se fez pequeno para ensinar grandeza. Ele está mostrando o caminho. Não é a pompa que nos torna melhor. Para ensinar grandeza através da humildade e da renúncia. Humildade e da renúncia. Demonstrou que todo o poder e glória terrestre são transitórios e enganosos, deixando logo que cessam o travo amargo da decepção. O indivíduo se apega ao corpo, cuida dele, que é bom e necessário, mas ele se identifica psicologicamente com o corpo saudável e sarado. Aí o tempo, que não faz concessão, que não tem acordo, vai desmontando aquela imagem, aquela roupagem que o indivíduo construiu pensando ser eterno. Aí aparecem as rugas, a barriga, o cabelo branco, e aí o indivíduo começa a não ter sentido na vida, porque o sentido da vida dele era o corpo, era chamar a atenção, eram os holofotes. Aí a gente já sabe o final da história. Então, está dizendo aqui que os bens terrenos são transitórios e enganosos. Eles têm a finalidade de ajudar o homem a desenvolver as suas capacidades. Então, eu estou aqui com o computador na minha frente. Qual é a finalidade dele? Ele está me ajudando a fazer essa transmissão, a guardar arquivos, consultar arquivos, conversar com pessoas. Ele é uma ferramenta preciosa, mas ele tem um limite. Ao desencarnar, não dá para eu levá-lo comigo. Ele tem que ficar aqui. Quando não atender mais as minhas necessidades, vai atender a necessidade de outro. Ou chega uma hora que ele vai cair na reciclagem. Agora, se eu me apego a ele como coisa primorosa, querendo guardar as 7 chaves para que nada aconteça, ele vai dar pane uma hora, ele vai ter problema, né? Então, eu tenho que saber que ele é útil e importante para o que eu estou fazendo, mas é dispensável, é transitório e vai ficar aqui. O corpo é a mesma coisa, o poder, o prestígio.
Por isso elegeu sofredores de todos os matizes para que o percorressem o caminho, os sofredores, tornando-o uma vereda de luz para sair-se da furna escura e profunda da hediondez, assim alcançando os altiplanos da glória, da gloriosa imortalidade. Então, olha só, por isso, elegeu os sofredores, tornando-os uma vereda de luz para sair-se da furna, para que eles percorressem esse caminho e saíssem da furna, né? O Manuel Filomeno de Miranda, nesse livro novo dele, está falando que as furnas foram abertas e esse povo dessas furnas estão reencarnando. Por isso que está essa balbúrdia social, que faz parte da transição, né? Jamais se rebelou contra as circunstâncias adversas do percurso, vencendo com ternura e compaixão. É o modelo de como devemos nos comportar e não à força brigando. Demonstrou em altíssimos níveis a sua misericórdia e generosidade, convivendo com a ralé social, como se diz, erguendo-a em níveis de dignidade. A ralé, a pessoa humilde, como se diz o povão, aqueles que estão passando as necessidades mais difíceis, são os aflitos que estão acordando para a realidade. As experiências na condição de desigualdade, dificuldade, são apenas experiências, não é definição de grau evolutivo ou de condição pessoal. A pessoa que está passando por essa situação, ela é um espírito como todos os outros. Ela não perde a sua dignidade. Ela só está passando uma experiência para aprender. Nada lhe obstaculizou o avanço na direção de Deus, o Pai amoroso que nele operava. Alcançou os mais elevados patamares do amor e do sacrifício, preferindo doar a vida terrena, a fim de provar a grandeza da imortalidade. Ele falava das várias moradas do Pai, né? Sempre fazendo referências desse mundo espiritual. Então ele alcançou os mais elevados patamares do amor e do sacrifício, preferindo doar a vida terrena a fim de provar a grandeza da imortalidade. E nós aprendemos socialmente a buscar a grandeza terrena, que é minúscula, micro, como finalidade da vida, como sentido, como alvo. E por conta disso, obviamente, nós não alcançamos a imortalidade, porque temos a impressão que somos mortais e que tudo vai acabar. É um estado de consciência. E quando tudo parecia conspirar contra o seu reino, após a batalha com as trevas que ele venceu, entregou-se ao holocausto para logo retornar em formosa madrugada iridescente como uma estrela de primeira grandeza, que é uma estrela de primeira grandeza. Ele voltou mostrando a grandeza da vida. Aqueles que o perseguiram, maltrataram, o mataram, aonde estão? Quem são? Como eles se encontram, né? E ele foi para a grandeza da vida imortal que aguarda todos nós. Por mais que haja sido imitado por mártires, apóstolos e santos, jamais foi igualado. Se ele é o espírito mais evoluído, não tem quem que consiga
igualar-se a ele. Até hoje, 2000 anos após o enunciado, permanece como um caminho único para a individuação, a sublimação. Palavras da psicologia: individuação e sublimação. Individuação é o indivíduo se tornar ele mesmo. A sua grandeza de ser, né? Não o papel social que ele reveste. E a sublimação, a mesma coisa. A transformação de um motivo primitivo e sua colocação a serviço, aqui está na definição, transformação de um motivo primitivo e sua colocação a serviço de fins considerados mais elevados. Por exemplo, Freud falava da sublimação, de sublimar o desejo sexual, por exemplo, se dedicando às artes, a tarefas nobres. São maneiras de sublimação. Não estranhes se, após a sua adesão a ele, encontrares outros caminhos que te distraiam do roteiro central, mantendo-te fiel ao compromisso, mesmo que enfrentando uma dificuldade inicial. O indivíduo tem que estar ciente, né? Vamos repetir aqui. Não estranhes se após a tua adesão a ele, a Jesus, encontrares outros caminhos que te distraiam do roteiro central. Aparecem sempre as propostas dos bajuladores, os novidadeiros que vêm trazer novidade, mantendo-te fiel ao compromisso, mesmo que enfrentando alguma dificuldade inicial. Onde estejas, com quem te encontres, como te sintas, recorda-te sempre, eu sou o caminho, disse Jesus. Observa os inumeráveis caminhos que se abrem à tua frente e elege o que deve seguir, buscando identificar-te com as circunstâncias e as imposições ambientais. Buscando identificar-te com as circunstâncias e as imposições ambientais. Acautela-te na escolha, a fim de que alguns floridos ao início não te transformem em abismos terríveis, de onde terás dificuldade de sair. Segue-o, elegendo-o como caminho para Deus, e conhecerás a paz e a plenitude, o que tanto queremos. Olha, com a vinda do Espiritismo, nós somos chamados a acordar, a sair do sono da hipnose, da dependência social da religião ou de instituições, de pessoas, e fazer como Jesus ensinou, né? Socorrendo, ajudando as pessoas, fazendo o bem, praticando a caridade, que é o que o Espiritismo nos ensina. Nós vamos, inevitavelmente, um dia, fazer essa decisão e seguir. Se provavelmente não estamos fazendo hoje sendo no nosso tempo atual, nos esforçando para ser melhores, para seguir os seus ensinamentos, né? Bom, o modelo, o padrão, o paradigma do homem integral é Jesus. Este é o caminho a seguir. Agora, cada um tem que tomar a sua decisão, né? O compromisso com o crescimento pessoal e com a mudança consequente a esse compromisso que vai refletir na sociedade. Bem, meus amigos e amigas, ficamos por aqui. Estudamos o livro Seja Feliz Hoje, do Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Nós temos até o capítulo 30, mais 3 encontros para encerrar esse livro. Depois vamos estudar
uma outra proposta. Então, agora nós agradecemos ao nosso Mestre Jesus, aos benfeitores que nos ajudam, a Joana de Ângeles, que escreveu esse livro, e o Divaldo Pereira Franco, aos nossos mentores, que todos possamos estar interconectados com o bem, que possamos sair fora do corpo agora à noite e aprender a fazer o bem com os benfeitores e espirituais. Obrigado, Jesus, obrigado, benfeitores, e um beijo para todos. Até o nosso próximo encontro. Até lá.